Você já ouviu falar dele? Um príncipe que abandonou um palácio de ouro para sentar-se em silêncio sob uma árvore. Ele não buscava riqueza, glória ou conquista. Procurava apenas entender o sofrimento e encontrar um caminho além dele. Dizem que ele enfrentou tentações, ilusões e o próprio medo, que permaneceu imóvel até alcançar a iluminação completa. A partir dali, tornou-se o Buda, o desperto, e passou a ensinar que a libertação está dentro de cada um de nós. Mas o que realmente sabemos sobre essa história? Será que Siddhartha Gautama existiu mesmo como os textos sagrados descrevem? Ou será que sua figura foi moldada ao longo dos séculos por tradições, lendas e crenças? Hoje vamos explorar as duas faces dessa jornada, o homem histórico e o mito espiritual. E ao final, talvez você mesmo descubra uma nova forma de olhar para a verdade. Afinal, entre o que aconteceu e o que acreditamos, pode existir mais do que uma simples resposta. Muito antes de ser conhecido como Buda, ele era apenas Siddhartha, um jovem príncipe nascido por volta do século VI a.C., na região que hoje conhecemos como Nepal. Pertencente ao clã dos Shakya, sua família governava um pequeno reino situado entre o norte da Índia e o sopé do Himalaia. Seu nascimento foi marcado por presságios místicos. Sua mãe, a rainha Maya, teria sonhado com um elefante branco entrando em seu ventre, símbolo de pureza e poder espiritual. Logo após seu nascimento, sábios foram chamados para interpretar os sinais que cercavam o menino. Eles previram que Siddhartha teria dois destinos possíveis. Ou se tornaria um grande conquistador do mundo, um Chakravartin, um rei universal, ou renunciaria a tudo e se tornaria um mestre espiritual, um guia da humanidade. Essa segunda possibilidade preocupou seu pai, o rei Suddhodana, que desejava vê-lo como um governante poderoso e não como um asceta. Para evitar que o filho seguisse o caminho espiritual, o rei tomou uma decisão radical: cercá-lo de prazer, beleza e conforto absoluto. Siddhartha foi criado em um ambiente cuidadosamente controlado, dentro dos limites luxuosos do palácio, longe de qualquer dor ou sofrimento. Não lhe era permitido ver a velhice, a doença ou a morte. Realidades humanas que o rei julgava perigosas demais para sua sensibilidade. Durante sua juventude, Siddhartha viveu cercado por música, festas, jardins e todos os prazeres da vida palaciana. Casou-se jovem com a bela Yasodhara, teve um filho, Rahula, e parecia destinado a uma vida tranquila, segura e próspera. No entanto, algo em seu interior permanecia inquieto. Apesar de ter tudo o que o mundo podia oferecer, ele sentia que faltava algo essencial, uma compreensão mais profunda da vida. A mudança aconteceu quando, aos 29 anos, ele convenceu seu cocheiro a levá-lo para fora dos portões do palácio. Nessa breve jornada, Siddhartha se deparou com 4 visões que mudariam seu destino para sempre. Um velho frágil, um doente sofrendo, um cadáver sendo levado ao funeral e, por fim, um monge sereno, em paz. Pela primeira vez, ele viu o sofrimento humano e também uma possível resposta a ele. Essas visões abalaram as fundações de tudo o que Siddhartha conhecia. Ele compreendeu que o sofrimento era uma parte inevitável da existência, algo que nem o luxo, nem o poder, nem o isolamento podiam apagar. Aquilo que o pai tentara esconder durante toda a sua vida, agora se revelava inevitável e urgente. O mundo lá fora era real, e o mundo dentro do palácio, uma ilusão confortável. Tomado por uma inquietação espiritual profunda, Siddhartha percebeu que não poderia continuar vivendo como príncipe, fingindo que tudo estava bem. Na calada da noite, enquanto todos dormiam, ele olhou pela última vez para sua esposa e seu filho, montou seu cavalo e deixou o palácio. Abandonou sua riqueza, seu título, sua família e partiu em busca da verdade. Essa renúncia foi o primeiro passo de uma jornada que mudaria o mundo. Um príncipe que se tornou um mendigo, um buscador que largou tudo para encontrar respostas que nenhum mestre, nem mesmo os livros sagrados, haviam lhe dado. Quem era de fato Siddhartha Gautama? Um homem como qualquer outro, mas com uma sede por verdade que poucos têm coragem de seguir até o fim. Depois de abandonar o palácio, Siddhartha Gautama mergulhou de forma radical na busca espiritual.
Ele passou a viver como um asceta errante, vestindo roupas simples e dependendo da caridade para se alimentar. Durante anos, estudou com diversos mestres religiosos e seguiu técnicas rigorosas de meditação, jejum e autonegação. Sua intenção era clara. Se o sofrimento era parte da vida, ele precisava entender sua raiz e encontrar a libertação. Siddhartha acreditava que, ao negar completamente os prazeres do corpo, alcançaria um estado mais elevado de consciência. Durante esse período, submeteu-se a práticas extremas. Chegou a viver com apenas um grão de arroz por dia e meditar por horas a fio, imóvel, exposto ao sol e à chuva. Seu corpo tornou-se pele e osso, e sua mente se aproximava do colapso. Mas, apesar de todo esse esforço, a iluminação não veio. Foi nesse momento de exaustão que Siddhartha teve um insight decisivo. Ele percebeu que os extremos, tanto o luxo do palácio quanto o ascetismo brutal, não levavam à verdadeira sabedoria. Ambos eram formas de apego, um ao prazer, o outro ao sofrimento. Com essa compreensão, ele abandonou as práticas severas e decidiu seguir um novo caminho, que mais tarde chamaria de o caminho do meio. Esse despertar interno marcou uma virada profunda. Siddhartha compreendeu que a resposta não estava na renúncia cega, mas na observação lúcida da mente e da realidade. Em vez de buscar fora, voltou-se para dentro. Procurou um lugar calmo e se sentou em meditação sob uma figueira, determinada a não se levantar até alcançar a verdade última. Essa árvore, mais tarde conhecida como a árvore Bodhi, se tornaria símbolo de sua iluminação. Durante essa meditação, Siddhartha enfrentou desafios internos profundos, representados simbolicamente nas histórias pela figura de Mara, o senhor das ilusões. Mara tentou distraí-lo com medo, desejo, dúvida e orgulho, mas Siddhartha não se moveu. Cada pensamento, cada emoção, era observado com clareza e aceitação. Ele não lutava contra eles, apenas os compreendia como transitórios. Ao amanhecer, depois de uma longa noite de meditação intensa, Siddhartha atingiu o que descreveu como iluminação, o despertar para a natureza real da existência. Ele compreendeu as 4 nobres verdades, que a vida envolve sofrimento, que o sofrimento tem uma causa, que é possível superar essa causa e que há um caminho para fazê-lo. Nascia ali, espiritualmente, o Buda, o desperto. Apesar de ter alcançado esse estado supremo, Buda não se retirou do mundo. Ao contrário, decidiu compartilhar sua descoberta com todos aqueles que também buscavam o fim do sofrimento. Fundou uma comunidade de monges e iniciou um ciclo de ensinamentos que se espalharia por toda a Ásia e, mais tarde, por todo o planeta. Seus discursos eram simples, mas profundos. Tratavam da mente, da compaixão, da impermanência e do desapego. Essa jornada, que começou com o incômodo silencioso de um príncipe e terminou com o surgimento de uma das maiores tradições espirituais da humanidade, é um exemplo vivo da força da introspecção. Siddhartha não foi apenas um homem que meditou sob uma árvore. Ele foi alguém que ousou questionar tudo e, ao fazer isso, encontrou uma liberdade que transformou não só sua vida, mas a de milhões ao longo da história. Embora a história de Siddhartha Gautama seja amplamente conhecida por meio de tradições budistas, a visão dos historiadores sobre sua vida é muito mais cautelosa. Isso porque não existem registros escritos contemporâneos a ele. Os primeiros textos que falam sobre o Buda foram compostos cerca de 200 a 300 anos após sua morte, o que levanta dúvidas sobre a exatidão dos relatos. Grande parte do que sabemos vem de tradições orais preservadas por monges, que só foram transcritas séculos depois, principalmente no idioma Pali, no cânone conhecido como Tipitaka. Esses textos têm valor espiritual, mas não seguem os critérios históricos ocidentais de verificação factual. Isso significa que, para os estudiosos, a figura de Buda está cercada tanto por realidade quanto por construção simbólica. Os historiadores reconhecem que é altamente provável que Siddhartha Gautama tenha sido uma figura real, um mestre espiritual que viveu e ensinou no norte da Índia, entre os séculos VI e V a.C. No entanto, os detalhes de sua vida, como sua origem real,
o exato local de nascimento, ou mesmo as palavras que teria dito, são alvos de debate acadêmico constante. Muitos elementos são vistos como narrativas mitológicas ou didáticas. Por exemplo, o episódio da iluminação sob a árvore Bodhi pode não ser um evento histórico literal, mas uma metáfora espiritual poderosa. Da mesma forma, as histórias envolvendo o demônio Mara ou os milagres atribuídos ao Buda são interpretadas por muitos estudiosos como símbolos das lutas internas do ser humano. São relatos que comunicam verdades psicológicas e éticas, mais do que fatos objetivos. A figura de Buda também foi sendo moldada ao longo do tempo conforme o budismo se espalhou por diferentes culturas. Na Índia, ele era um sábio reformador. No Tibete, um ser quase divino. Na China, um modelo de equilíbrio. E no Japão, um símbolo de pureza interior. Cada tradição reinterpretou sua história conforme seus próprios valores e cosmovisões. Isso reforça a ideia de que o Buda histórico e o Buda mítico não são exatamente a mesma figura. Alguns pesquisadores compararam esse fenômeno com o que aconteceu com outras figuras religiosas, como Jesus ou Maomé. Há uma base histórica, mas essa base foi revestida de significados espirituais e simbólicos que ampliam e às vezes obscurecem o ser humano original. Para o historiador, o desafio é separar a inspiração religiosa da realidade documentável, sem desrespeitar nenhuma delas. Ainda assim, mesmo os acadêmicos mais céticos reconhecem o impacto real e duradouro que os ensinamentos atribuídos a Buda provocaram no mundo. O surgimento do budismo, com sua filosofia sobre sofrimento, desapego e consciência plena, influenciou profundamente culturas, leis, modos de vida e até psicologias modernas. Poucas ideias resistem a milênios sem tocar em algo fundamental no ser humano. Portanto, embora o Buda histórico permaneça em parte envolto em névoa, seu legado é inegavelmente concreto. Ele pode ter sido um homem comum, mas suas ideias transformaram civilizações inteiras. E isso, para muitos estudiosos, é tão importante quanto qualquer prova material de sua existência. Entre o que se pode provar e o que se pode sentir, talvez resida a essência do que chamamos de sabedoria. À medida que os ensinamentos de Siddhartha Gautama se espalhavam pelo sul e sudeste da Ásia, sua figura começou a ultrapassar a dimensão histórica e a ganhar contornos quase míticos. O Buda deixou de ser apenas um mestre espiritual e passou a ser visto como um ser extraordinário, dotado de qualidades sobre-humanas. A simplicidade de um buscador virou, com o tempo, a perfeição de um ser iluminado acima de qualquer falha ou dúvida. Nas representações artísticas, ele passou a ser retratado com traços simbólicos, lóbulos das orelhas longos, sinal de renúncia ao luxo, um tufo entre as sobrancelhas, representando a visão espiritual, e uma protuberância no topo da cabeça, símbolo de sabedoria. Esses elementos não fazem parte de sua descrição física real, mas sim do que ele passou a representar. Um ideal de iluminação que transcende o humano comum. O Buda do imaginário coletivo também foi, aos poucos, associado a qualidades como serenidade absoluta, compaixão infinita e poder espiritual sem limites. Em algumas culturas, ele ganhou contornos quase divinos. No budismo Mahayana, por exemplo, surgiram representações de múltiplos Budas e Bodhisattvas, seres iluminados que optam por permanecer no mundo para ajudar outros a alcançar a libertação. Com o tempo, sua imagem passou a incorporar elementos de cada cultura onde o budismo se estabelecia. Na China, ele foi associado ao Tao e à harmonia cósmica. No Japão, influenciou o Zen e a estética do silêncio. No Tibete, tornou-se parte de um sistema ricamente simbólico e ritualístico. Em cada lugar, o Buda era moldado de acordo com o imaginário espiritual e artístico local, tornando-se múltiplo e, ao mesmo tempo, único. No Ocidente, a imagem do Buda também passou por transformações. Durante o século XIX, ele foi romantizado como um filósofo oriental, racional e ético, contrastando com as tradições religiosas da Europa. Já no século XX, com a chegada do budismo à Europa e às Américas, o Buda passou a ser visto como símbolo de paz,
mindfulness, autoconhecimento, uma figura quase terapêutica para tempos de ansiedade e estresse. Essa construção simbólica também deu origem a muitos mal-entendidos. A figura do Buda gordo e sorridente, por exemplo, popular no comércio e na cultura pop, não representa Siddhartha Gautama, mas sim um monge chinês chamado Budai, símbolo de abundância e alegria. Ainda assim, para muitos, essa imagem virou sinônimo de Buda, revelando como o imaginário coletivo pode distorcer ou reinventar personagens históricos. Mesmo assim, é importante entender que esses múltiplos Budas não são erros, mas expressões culturais legítimas daquilo que o Buda representa. Ele se tornou um espelho onde diferentes sociedades projetaram seus ideais de sabedoria, compaixão e libertação. Cada representação conta mais sobre quem a criou do que sobre quem ele foi de fato, mas todas mantêm viva a chama de seu ensinamento. O Buda do imaginário, portanto, é mais do que uma pessoa, é um arquétipo. Um símbolo universal da busca pela verdade interior. Um modelo de ser humano que venceu o ego, o medo e a ilusão. Pode não ser o mesmo Siddhartha histórico que caminhou pelas estradas da Índia, mas continua sendo uma fonte de inspiração profunda para milhões. Talvez, justamente, por ser uma ponte entre o humano e o eterno. A essa altura da jornada, é inevitável a pergunta: afinal, Buda foi um personagem real ou uma construção simbólica? A resposta não é simples. Por um lado, há fortes indícios históricos de que um mestre chamado Siddhartha Gautama viveu e ensinou no norte da Índia há cerca de 2.500 anos. Por outro, os detalhes de sua vida, tal como nos foram transmitidos, estão repletos de elementos míticos, símbolos e metáforas espirituais. Muitos estudiosos acreditam que o Buda histórico foi, sim, uma pessoa real, um reformador espiritual que propôs um novo olhar sobre o sofrimento humano. Mas com o passar do tempo, sua figura foi sendo idealizada, reinterpretada e até mistificada por diferentes culturas e tradições religiosas. Assim, o Siddhartha humano foi se tornando o Buda arquetípico, o ser sereno, onisciente, quase sobrenatural. Essa mistura entre realidade e mito não é um defeito da narrativa budista. É uma característica comum a todas as grandes figuras espirituais da história. A distância entre o que aconteceu e o que passou a ser contado não apaga a importância da mensagem. Pelo contrário, o mito, muitas vezes, carrega uma verdade mais profunda do que o fato isolado. É como se a lenda revelasse uma dimensão da alma humana que os registros históricos não alcançam. No caso de Buda, a lenda serve como veículo para uma mensagem essencial. É possível acordar do sofrimento. Não importa se ele realmente viu um velho, um doente e um cadáver na mesma sequência. O importante é que essas imagens provocaram simbolicamente uma crise de consciência que todos nós podemos experimentar. A lenda nos convida a refletir sobre a impermanência, o desapego e a compaixão. Por isso, a pergunta "Buda existiu de verdade?" pode ser secundária diante de outra questão mais profunda. O que a história dele desperta em nós? Mesmo que certos episódios sejam simbólicos ou literários, a transformação que eles provocam no leitor ou no praticante é real. A lenda funciona como um espelho, revelando nossas inquietações, medos e esperanças mais íntimas. Ao mesmo tempo, é importante não cair na ingenuidade de tomar cada detalhe como fato histórico. Saber distinguir o espiritual do literal, o simbólico do factual, é um exercício de consciência crítica, algo que o próprio Buda valorizava. Ele ensinava a não aceitar nada cegamente, nem mesmo suas próprias palavras, mas a experimentar por si mesmo. Ou seja, o verdadeiro Buda talvez fosse menos um mito e mais um incentivador do questionamento. Portanto, a resposta mais honesta talvez seja: Buda foi tanto lenda quanto verdade. Ele foi um homem, mas também um símbolo. Viveu num tempo e lugar específicos, mas suas ideias ecoam fora do tempo. Sua história mistura realidade e imaginação, mas carrega uma força transformadora inegável. É essa fusão que mantém sua presença viva até hoje,
não como figura distante, mas como possibilidade interna de cada um de nós. No fim, a pergunta, Buda, lenda ou verdade, pode ser invertida. E se, em vez de buscar provas externas, nos perguntássemos, e se houver um Buda dentro de cada pessoa, esperando ser despertado? Nesse sentido, o mais importante não é provar que ele existiu, mas sim reconhecer o que ele representa. E talvez então, a lenda se torne verdade dentro de nós.